Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do SPDcast, o podcast da SPD, que visa levar a educação em diabetes nos 4 cantos do Brasil e para você que está ouvindo a gente aí, colocar em prática e não ter nenhuma complicação. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético e quem está comigo, mais uma vez, é o Dr. Fernando Valente, endocrinologista, professor universitário e hoje um tema muito especial. Nefropatia diabética. O que é isso, né? O que é nefropatia, como tratar e vamos embora, doutor Fernando. E aí, Fred, tudo azul? Tudo beleza, tudo azul. Beleza. Então, olha, a doença renal do diabetes é mais uma das possíveis complicações microvasculares ligadas à descompensação dos níveis de açúcar no sangue. Níveis elevados de açúcar, depois de muito tempo, podem também afetar os rins e fazer com que o rim perca a capacidade de fazer as tarefas habituais dele, de filtrar o sangue e transformar em urina para excretar ali algumas toxinas, tá? Por exemplo, tá? E entre outras funções. Então, mais uma vez, falando aqui em complicações crônicas do diabetes, já de cara eu acho que vale a pena a gente dizer sobre a importância que tem sempre fazer um bom ajuste do seu tratamento para manter os níveis de açúcar no sangue dentro daquela faixa alvo, dentro daquela meta que é individualizada e estabelecida ali na conversa com o seu médico. Tá? É muito importante porque isso previne essa e várias outras complicações ligadas à hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue. Fred, eu acho que é importante a gente dizer que, mais uma vez aqui, essa complicação não dá sintomas, a não ser que a gente chegue a um estágio muito avançado da doença renal do diabetes. Tá? Então, a hora que o rim realmente não está mais funcionando, a pessoa realmente começa a inchar, por exemplo, porque ela perde essa capacidade de eliminar adequadamente o excesso de água, tá? E começa a ter outras complicações, afetar outros sistemas. Mas até lá, ela se dá de maneira absolutamente silenciosa. E daí, reforçar a importância, então, de nós fazermos a triagem adequada, o screening adequado, para identificar essa complicação que é bastante frequente depois de muitos e muitos anos de diabetes. E frequente... Trocando em miúdos um pouquinho, a nefropatia é essa lesão nos rins, né, principalmente em função de excesso de hiperglicemia, ou seja, glicemia descompensada durante muito tempo. O seu rim está ali filtrando o seu sangue, e quanto mais glicose no seu sangue, mais difícil é para ele, obviamente, filtrar. Então, uma das coisas mais importantes, né, é hidratação, ou seja, beber bastante líquido, e líquido, água mesmo, né, para que você possa diluir o açúcar no seu sangue. E uma das funções do rim é regular esse equilíbrio, né? Ele percebe que está com o seu organismo, percebe que está com muita glicose no seu sangue, e ele vai tentar eliminar esse excesso através da urina também, né? Por isso que muitas vezes tem essa questão da urina mais doce, né? A urina com açúcar, que junta a formiguinha, que era inclusive uma forma de diagnóstico no passado. É isso, Fred. Antigamente era assim que se fazia o diagnóstico, né? Hoje nós temos essas várias outras maneiras, mas correlacionando com isso que você falou, existe até uma maneira bem prática da gente identificar o grau de hidratação que a gente está, que é olhando a cor da urina. Então, se a urina está clarinha, parece água, você está bem hidratado. Se ela tiver muito forte, amarelado, um amarelo
bem intenso, é porque realmente o seu grau de desidratação é maior e você precisa ajustar isso e tentar evitar chegar nesse ponto, tá? Tentar manter ali entre o amarelinho claro e incolor, né? Eu acho que essa é uma questão importante, mas isso não define, não determina se a pessoa tem doença renal ou não, tá? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu estou urinando normalmente. Sim, só que pode ser que a urina esteja deixando, o rim esteja deixando passar proteína, por exemplo. Então, o excesso crônico de açúcar no sangue, elevado, ele vai destruindo a morfologia do rim, quer dizer, ele vai destruindo a estrutura de filtração do rim, tá? E acaba fazendo com que os vasos sanguíneos responsáveis ali pela filtração dentro do rim, eles fiquem esburacados, eles fiquem mais permeáveis, tá? Peneirados, e eles deixam passar, por exemplo, essa molécula de albumina, de proteína, pela urina. Então, normalmente, a gente não perde, ou perde em quantidade muito pequena, proteína na urina. Se tiver uma perda de proteína na urina aumentada, isso é uma manifestação de já alteração de doença renal do diabetes. Nos Então, exames de rotina é muito comum se pedir, né, a questão da creatinina, né, o exame que consegue enxergar isso. E aí você tem um nível lá, né? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Fred, bom você ter colocado, que existem duas maneiras diferentes de avaliar a doença renal. A primeira é a que eu estava falando, que é medir a albumina na urina. Albumina, que é uma proteína, saindo na urina. Tá? Então a gente mede lá a albuminúria, que é a albumina na urina, ou a relação albumina-creatinina na urina. Pode ser numa amostra isolada de urina. Não tem mais aquela, normalmente, tá? Não tem mais aquela necessidade de ficar colhendo urina de 24 horas, porque essa amostra isolada ali, de um frasquinho de urina feito ali na hora, ela tem uma boa correlação com esse exame de urina de 24 horas. Então, a gente mede ali a perda de albumina ou de proteína na urina. Lembrando que aquele exame mais geral, a urina 1, tá, é um exame bom, mas não é um exame específico para ver isso. Então, o ideal é que a gente veja, ponha uma lupa ali para ver se a pessoa está realmente perdendo proteína na urina, ou seja, põe uma lupa no sentido de não pedir a urina 1, aquele exame geralzão, pedir uma dosagem de albumina na urina. Tá? A segunda maneira, você já colocou, é através da creatinina do sangue. A gente dosa a creatinina no sangue e através dela, colocando numa fórmula também que leva em consideração a etnia e a idade, a gente calcula o quanto que o rim está filtrando. O normal é o rim filtrar acima de 90 ml por minuto. Então, o rim ele tem que estar filtrando bem. E essa filtração, Fred, ela vai caindo ao longo dos anos, a pessoa tendo diabetes ou não, faz parte do envelhecimento. Tá? A gente ir perdendo essa capacidade de filtração. Então, caindo de 90 para 85, 80, 70, e assim vai. Tá? Até que pode chegar um momento que a pessoa chega abaixo de 15, por exemplo, de 10 ml por minuto de capacidade de filtração, que o rim dela não funciona mais, e é aí que a pessoa precisa, por exemplo, fazer uma diálise, que é uma maneira que a gente tem de fazer a função do rim, tirar as toxinas que o rim eliminaria, a gente faz isso de maneira artificial. Uma máquina faz isso, a hemodiálise. Tá? Então, vai havendo esse declínio da capacidade de filtração do rim, que a gente chama de taxa de filtração glomerular, ou clearance de creatinina. É quanto que o rim filtra. Tá?
Então, se a pessoa tem diabetes elevado o tempo todo, o que acontece? Primeiro que começa a fazer aquilo que nós conversamos, começa a deixar o vaso sanguíneo ruim, frágil, permeável, que deixa passar proteína, que sai e machuca o rim, tá? E vai agravando. Então, a perda de proteína na urina. Mas o diabetes também descontrolado, elevado, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar essa velocidade de declínio da taxa de filtração glomerular. Então, a pessoa que tem diabetes e não faz o tratamento adequado, a pessoa que tem pressão alta e não faz o tratamento da pressão adequado, tá? Ela tem mais, e também do colesterol, mais uma vez, né? A gente fala que parece que é sempre que é repetição, né? Mas esses 3 fatores, diabetes, pressão alta, colesterol alto, eles realmente impactam em vários órgãos, tá? Então, se a pessoa tem esses níveis alterados fora das metas durante um período razoável de tempo, essa velocidade de declínio da capacidade de filtração do rim, ela é acelerada, ela se perde de maneira mais acelerada. Tá? Então, é uma segunda maneira da gente ver se a pessoa tem o funcionamento dos rins adequados. Tá? E nenhuma dessas duas alteradas dá sintoma, a não ser que esteja, ou algum sinal, a não ser que esteja realmente muito já num estágio avançado. Então, que pode dar inchaço, por exemplo, se não estiver filtrando adequadamente, ou se você pode ver a urina espumando muito, se estiver perdendo muita proteína, tá? Mas a gente não deve esperar aparecer isso para fazer a verificação, a triagem de maneira adequada. E aí, importante, vale para tipo 1, vale para tipo 2, vale para outros tipos de diabetes. Quando fazer essas triagens? Uma vez por ano. Se tiver tudo ok, uma vez por ano. Se já tiver acometido, alterado algum desses exames, diminuir o intervalo de verificação para 6 meses, por exemplo, ou até 3 meses, se estiver muito ruim. Então, mais uma vez, a pessoa, da mesma forma que a retinopatia, ao diagnóstico já, começar a fazer para quem tem diabetes do tipo 2, tá? Porque é uma doença que às vezes já está lá há muito tempo e a pessoa não identifica, ela é silenciosa. E a pessoa descobre em um estágio tardio. E no tipo 1, não vai aparecer ali no primeiro momento. Também, depois de 5 anos, por exemplo, você começa a fazer uma avaliação, lembrando que em alguns momentos pode haver uma piorazinha, né? A puberdade, a gestação, etc., assim como na retinopatia. Tá? Mas acho que de uma maneira geral é isso, dá para evitar em muito o aparecimento dessa complicação, tá? E se ela aparecer, tem maneiras de tratar também. Não só controlando melhor aí níveis de glicose, de pressão, de colesterol, mas eventualmente também dando remédios para proteção renal. Tá? Alguns remédios que a gente usa para diabetes tipo 2, que a gente pode discutir em um outro momento, principalmente os inibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1 também, um pouco menos, mas também, podem ter uma ação protetora para o rim de quem já tem ali estabelecida uma doença renal do diabetes. Tá? São medicamentos que se usa habitualmente para quem tem diabetes do tipo 2. E se o rim está muito ruim, vale também o reforço para não exagerar na quantidade de proteína que se come. Porque se o rim estiver numa situação muito ruim, já com a taxa de filtração mais baixa, esse excesso de proteína pode também agravar o quadro. Ficou claro, Fred? Maravilha. Me surgiu uma dúvida, que é ardência ou ardor na hora de urinar também é um indicativo de que você pode estar com alguma questão mais relacionada, na verdade, à infecção urinária, né? Fred, esse é um ponto que vale discutir, porque até se a pessoa realmente está relacionada à infecção, tá? Pode ser uma infecção de urina,
Tá? E se a pessoa tem uma infecção urinária e faz esse exame, por exemplo, para medir a albumina na urina, esse exame pode vir aumentado por causa da infecção, ou seja, ele fica falseado. Então, até aproveitando o gancho disso que você colocou, essa sua intervenção foi muito importante, porque existem algumas situações em que esse resultado fica falseado, e por isso que ele deve ser sempre confirmado numa segunda ocasião. Então, por exemplo, a pessoa tá com a glicose muito elevada, com a pressão muito elevada, descompensada, ou está tendo febre, ou uma infecção urinária, por exemplo, ou tem uma insuficiência cardíaca descompensada, ou até mesmo na menstruação. Se o exame for colhido na menstruação, pode vir alterado e ele precisa ser repetido porque pode estar um resultado falso. Tá? Então, se for constatado, por exemplo, se tiver com ardência para urinar e for identificada uma infecção urinária, isso precisa ser tratado. Tá? A pessoa que tem diabetes está especialmente sob um risco de infecções urinárias se tiver uma descompensação do açúcar no sangue. Tá? Porque, como a gente já mencionou na nossa conversa sobre sintomas, se o açúcar tá muito alto no sangue, ele vai ficar muito alto na urina também. E vai sair açúcar alto na urina ficando lá, por exemplo, pode inclusive fazer proliferar bactérias, fungos, inclusive, e dar não só infecção urinária, mas pode dar infecção genital, da candidíase, por exemplo, tá? Que também é uma manifestação possível aí ligada à perda de açúcar pela urina. Certo, Fred? Maravilha. Ó, mais um papo sensacional que a gente conversou sobre uma das possíveis e não prováveis complicações do diabetes, ou seja, reafirmando cada vez, a cada papo, que a gente precisa se cuidar para não ter as complicações, e as complicações, se chegam de forma no decorrer do tempo e de forma bem silenciosa. Então, por isso que a gente precisa fazer o exame de rotina e agir o máximo preventivamente, porque, como diz a frase, né, agir preventivamente é sempre melhor do que remediar. Então, sempre exame de rotina. E nesse papo específico, para mim, a maior sacada foi: beba bastante água, né, esteja hidratado e, obviamente, controle a sua glicemia, sempre checando ali como é que está a sua urina, né, no olho mesmo, né. Se você perceber que está com alguma questão que a gente conversou aqui, né, ou urina muito amarelada, etc., vai no médico, faz o examezinho certinho, porque essa ação preventiva é sempre mais importante. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigado pelo papo, foi um prazer estar aqui dividindo com você, e, enfim, últimas palavras aí. Beleza, Fred, eu que agradeço, sempre também aprendendo aí com você e com todas as pessoas que têm diabetes, familiares, etc. Obrigado, abraço. Valeu, até a próxima. Até.